Olá pessoal, tudo bem? Sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS, retomando os nossos estudos do Python Machine Learning, o nosso curso de aprendizado de máquina com o Python. Já tem algum tempo que eu dei uma pausa na gravação dos vídeos desse curso, eu estava preparando alguns materiais e eu cheguei a mencionar no começo do curso que esse livro aqui, Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina, é uma das referências principais do nosso treinamento, mas eu mencionei também que quem tivesse interesse de comprar tinha que ter cuidado pelo seguinte: a primeira parte, que é o aprendizado de máquina usando o Scikit-learn, ele é muito completo, perfeito para a utilização. Mas a segunda parte, que é o uso do TensorFlow, nesse livro, nessa versão vermelhinha, ela está desatualizada. Ele usa, salvo engano, o TensorFlow 1, então quase nada funciona. Mas mesmo assim é um investimento muito bom, porque essa primeira parte aqui é bem abrangente. Mas o que é que eu fiz? Aproveitei que o canal acabou de fazer agora no mês de abril 2 anos, a gente já está com quase 2.000 seguidores no canal, chegando nas 60 mil visualizações. Então, de presente para o canal e para vocês, eu comprei aqui esse livro de presente para mim também, que eu sou viciado em estudar, né? Eu comprei a segunda versão. Todo o começo, a princípio, tudo que a gente vem ensinando aqui, que está no outro livro, vai atender perfeitamente. Mas essa segunda parte, que é entrar na parte do aprendizado profundo, com algumas coisas ainda com Scikit-learn, mas principalmente com Keras e o TensorFlow, é uma novidade. Então eu vou aprofundar, estou estudando, até por isso que eu deixei de fazer alguns vídeos e também teve uma etapa aí muito pesada no meu mestrado, nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, foi muito intenso. Então, eu preferi dar um foco em organizar as playlists. Tem muito conteúdo aí no canal e mesmo a gente tendo passado algumas semanas sem produzir conteúdo novo, com certeza praticamente ninguém que é seguidor do canal já viu tudo, porque é muita coisa mesmo. A gente tem aí 2 anos acumulado de treinamentos desde o básico, essa parte mesmo do aprendizado de máquina. A gente tem nesse curso já 10 vídeos, cada vídeo entre meia hora a 40 minutos, alguns até com mais do que isso, mas temos dois outros cursos complementares, que é o de estatística básica, que a gente já começou a aprender a parte lá de predição, com modelos estatísticos e que usam aprendizado de máquina. Então tem conteúdo bastante aí para estudar. Eu estou usando esse período agora para preparação de um conteúdo mais aprofundado, mas assim, o lançamento desse conteúdo ele só vai ser feito se a gente tiver realmente um feedback, tanto de aumento aí do público, de acompanhamento desse curso, para a gente ter realmente uma noção de que vale a pena investir, porque é um trabalho que é mais complexo, ensinar aprendizado de máquina quando a gente vai chegando nessa parte aí do aprofundamento. E muitas vezes a gente vê dúvidas de pessoas que estão em uma determinada aula, que é coisa dos cursos anteriores. Então a gente deixa também como um momento aí para ir aprofundando no básico, ir aprofundando na lógica de programação, ir aprofundando nos fundamentos estatísticos com outro treinamento, para que a gente consiga realmente acompanhar o que vem pela frente. Mas o curso, essa parte mais geral do aprendizado de máquina ainda não acabou. Então hoje eu estou lançando uma aula nova desse conteúdo que é a base do aprendizado de máquina. Em paralelo eu estou fazendo o estudo, eu já estudei, claro, muito do que tem aqui, apenas com essas duas ferramentas específicas, TensorFlow e Keras, é que eu quero trazer um pouquinho também. Eu já estudei mais com o PyTorch, algumas coisas também de TensorFlow, mas mais com PyTorch. Então, nessa reta final, eu quero dar mais de uma opção de ferramentas. E essas ferramentas, Keras, PyTorch, TensorFlow, com certeza são ferramentas que vão ser utilizadas na maioria das organizações que trabalham com ciência de dados, com aprendizado de máquina. Então, vão ser ferramentas muito excelentes, muito boas, excelentes para que você tenha aí na sua caixinha aí de ferramentas ou no seu bate-cinto aí do cientista de dados. Então aproveite o conteúdo de hoje, mas compartilha se você está assistindo e não está
é inscrito no canal, faz inscrição, comenta, interage com a gente e convida outras pessoas, porque quanto mais gente nós tivermos acompanhando esse curso de aprendizado de máquina, mais eu vou aprofundar. Eu já tenho um compromisso com vocês, eu vou ter um conteúdo ali do escopo inicial que vai ser finalizado, mas se a gente tiver uma repercussão maior, eu vou conseguir aprofundar mais ainda. Isso que é natural, né? Eu tenho outros temas para discutir também, outras playlists do canal, mas eu estou sempre tentando focar aquilo que eu quero de aprofundamento, que tem a ver com o que eu estou estudando no momento, mas também aquilo que a gente vê que tem uma melhor repercussão, que está ajudando mais ao público do canal. Então, fiquem aí agora. Desculpe essa introdução ter ficado um pouco longa, mas era para a gente dar essa visão geral e uma preparação. A gente está praticamente no meio do curso, no final dessa parte mais básica de aprendizado de máquina, mas no meio do curso completo, então era legal ter esse momento aí de reflexão, de bate-papo e aproveitem aí a próxima aula que vai ter conteúdo novo. Um abração. Então, pessoal, já estamos aqui no nosso notebook para dar continuidade ao nosso estudo do curso de aprendizado de máquina com Python. Hoje a gente vai estudar a questão da detecção de anomalias. Esse exemplo ele vai servir tanto para a gente aprender a realizar efetivamente para um tipo de conjunto de dados, mas para a gente entender também o conceito da detecção de anomalias de maneira, de forma geral. Então vamos aqui, como eu sempre tenho comentado, muita coisa desse curso eu tenho tirado dos estudos que eu tenho feito, do livro, inclusive com essa versão nova que eu falei no vídeo de abertura, também das aulas do curso de Ciência da Computação do Cefet Rio de Janeiro. Então alguns materiais aqui eu sempre vou deixar link para essas referências. Então aqui as nossas bibliotecas principais, não vou entrar muito no detalhe de coisas que a gente já viu nos outros cursos aqui. Quem está chegando nesse curso específico, nesse vídeo então específico, deem uma olhadinha nas outras playlists do canal, que tem muita coisa desde o básico até o intermediário para que vocês possam absorver o que a gente está fazendo aqui se estiver pegando do meio do curso. Então vamos aqui fazer a importação das bibliotecas. Como eu estou usando o Google Colab, essa primeira rodada aqui é natural, demorar um pouquinho mais. Essa segunda parte aqui eu vou fazer a conexão com o meu Google Drive, onde está o arquivo que eu vou trabalhar. Dentro do meu Google Drive, a gente vai ter ali um conteúdo específico. Eu vou dar uma pausa no vídeo só pela questão aqui da conexão, que eu vou ter que digitar senha, tudo isso. Mas relembrando aqui, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui o link para quem quiser saber como fazer esse uso aqui do Google Colab, essas conexões com o Google Drive. A gente tem alguns vídeos falando sobre isso. Então eu vou só clicar aqui, quando ele me pedir aqui a conexão, ó, que você vai escolher uma conta sua do Google e dar a permissão ali, você vai continuar. Deixa eu até ver, acho que aqui ele não vai mais pedir a conta, porque eu já devo estar conectado, então ele só pediu a permissão, então vai ser aquilo ali. Em algum momento, se você não tiver conectado, ele pode pedir para você fazer o seu login. Mas nesse caso aqui, ele vai só montar o meu Drive, e aí eu vou apontar aqui diretamente para a pasta do meu Google Drive onde está o meu material. Se você estiver fazendo isso local ou se você carregar os arquivos aqui, você não precisa fazer essa etapa. De qualquer modo, como prometi, vou deixar tanto na descrição como deixar um card aqui o vídeo que ensina essa parte de conexão com o Google Drive. Agora vamos para o foco principal aqui. Vou pegar um conjunto de dados de exemplo. Esse é um exemplo que ele está nesse material aqui do GitHub do meu professor de aprendizado de máquina, mas ele já é dado que você também encontra em outros locais aí da internet, porque é um conjunto de dados bem usado em alguns cursos de aprendizado de máquina na internet. Então vamos aqui importar, a gente está usando essa biblioteca SciPy, ou que ele consegue tratar esses arquivos do tipo .mat. E dentro desse tipo de arquivo você tem toda uma estrutura ali, se você tenta carregar isso direto no Python, ele pode dar um probleminha, então essa biblioteca aqui, ela te ajuda a tratar esse tipo de arquivo. Vamos aqui verificar o conteúdo desse arquivo e, na verdade, carregar esse conteúdo para variáveis aqui do Python. A gente vai criar uma variável chamada x, outra com xval e outra com yval.
Na XVal, na verdade, é o meu conjunto de validação. Isso a gente aprendeu na primeira e segunda aula do curso, que significa fazer validação, fazer teste, mas aqui é o que a gente está carregando. O YVal é a minha variável de saída, ou nesse caso aqui vocês vão perceber que nem é o mesmo conceito de variável de saída, quando a gente vai fazer a tarefa de detecção de anomalias. Eu estou menos preocupado com a saída ou com descobrir um valor, predizer um valor, e mais com identificar comportamentos anômalos em relação a um determinado conjunto de dados. Essa linha aqui a gente está carregando para fazer a conferência do shape, ou seja, das dimensões daquelas variáveis que a gente vai utilizar, o x, o xval e o yval. Então tudo aqui está com 307 linhas, 307 observações. O x aqui tem as duas variáveis. Agora a gente vai ver o que esse conjunto de dados ele tem aqui de forma visual. Essa parte aqui também não vou entrar em todos os detalhes, porque aqui é a visualização de dados. Tem também aí no nosso canal o mini curso de visualização de dados. Vou deixar aqui também o link na descrição para quem tiver dúvidas sobre essa parte de gerar gráficos. Então, aqui a gente tem o nosso conjunto de dados. Esse conjunto de dados, ele basicamente ele é o monitoramento de informações de um determinado data center. Ele está olhando ali a taxa de entrada de dados naquele servidor e a latência, ou seja, o tempo médio ali em microsegundos da execução das operações naquele servidor. Então, basicamente, a gente pegou duas variáveis e fizemos um plot dela aqui. A gente consegue perceber, só olhando aqui a olho nu, e isso é importante para você ter a ideia do conceito de anomalias, você vai olhar qualquer tipo de conjunto de dados que você está buscando identificar anomalias, você vai olhar qual o comportamento natural. O que a gente pode dizer aqui é que a maioria das observações aqui, elas estão se encontrando aqui nessa parte do nosso conjunto de dados. Vou aumentar um pouquinho aqui. É, mais central, tá vendo? Quanto mais escuro aqui, mais próximo ali das ocorrências daquele conjunto de dados. Quando a gente viu lá no curso de estatística básica, a análise, por exemplo, de histograma, que a gente vê ali onde fica a mediana ou a moda do conjunto de dados, a distribuição. Quando a gente viu o gráfico de box plot, que a gente viu também como identificar outliers ali, que é outro conceito, outro termo que é muito utilizado para referenciar as anomalias, a gente estava olhando algo desse jeito aqui, só que normalmente ali a gente olhava numa visão unidimensional. Aqui a gente está vendo uma visão bidimensional, porque eu estou comparando duas variáveis. Mas o conceito é muito parecido. A gente vai descendo aqui, inclusive o próximo item exatamente vai falar sobre o que a gente olha normalmente ali no gráfico de histograma, que tem uma distribuição que é muito conhecida na estatística, que é a distribuição gaussiana, também conhecida ali como a curva de sino, quando você olha os dados no histograma e ele faz um formato parecido com um sino, ou seja, a maioria das observações estão ali ao redor da média, a metade para um lado, a metade para o outro. Você tem ali de forma bem simplista, né? Quem quiser ver mais detalhe vai lá na nossa playlist de estatística básica, mas você teria ali uma distribuição gaussiana. A gente vai olhar aqui, a partir agora desses dados que a gente olhou ali de maneira bidimensional, a gente vai fazer uma série de análises aqui, tanto bidimensionais, depois a gente vai fazer análise das variáveis de maneira separada, para a gente identificar aqui a existência de uma distribuição gaussiana nesses dados. E é uma forma de a gente encontrar outliers quando alguma observação, um conjunto de observações se diferenciam muito da distribuição normal dos dados. Então, o que esse gráfico aqui vai fazer, ele vai pegar aqueles dados ali e vai gerar aqui ó, uma série de análise aqui, ó, histograma da variável x1 e da variável x2, que na verdade são essas duas que a gente jogou aqui, ó, dentro do x, ó, o, o fluxo de dados e a latência. E aqui eu tenho, olha, as duas, mais ou menos como é que está o histograma dela, a distribuição. Essa parte aqui do histograma, onde você tem o topo de um lado ou de outro, está ali mais ou menos onde fica o centro dos dados, né? E aqui a gente vê que tem algumas observações nos extremos, né? Então essas observações provavelmente vão ser identificadas como outliers ou anomalias se a gente olhar isso aqui de maneira isolada. A gente consegue ver isso mais detalhadamente ainda nesse outro gráfico, que é o gráfico de box plot.
E aí a gente percebe que aqui, ó, eu tenho uma série de observações em ambos os gráficos, tanto na parte de cima, né, do bigode aí do box plot, quanto na parte de baixo, nós temos observações ali. Então tem uma série de outliers nesses gráficos. O que a gente vai ver agora é uma avaliação deles em conjunto. Esse, é, essa, esse teste ou esse cálculo que a gente vai fazer agora fica aí como dica para vocês darem uma olhadinha nos detalhes do passo a passo que a gente vai fazer. Aqui a gente vai fazer uma coisa chamada estimativa de parâmetros de Gaussiana. A gente vai comparar a média e o desvio padrão desses dados. A gente vai levantar, na verdade, a média e o desvio padrão dos dados originais e usar esses valores para a gente estimar qual seria a distribuição esperada numa distribuição normal ou gaussiana desses dados. E aí a gente vai utilizar isso para fazer o que a gente chama de estimativa de parâmetros da gaussiana para construir a distribuição esperada desses dados e aquilo que fique fora dessa distribuição, a gente tem como marcar ele a partir de um determinado limite que a gente vai ver logo à frente, a gente tem como marcar aquilo ali como algo anômalo para a distribuição dos dados que você usou como referência. Então, o que essa primeira funçãozinha, que é uma função criada na mão aqui, mas que daria para a gente utilizar diretamente as funções já prontas, né? Vai fazer é criar aqui a média, com o que a gente está chamando de mi, e o desvio padrão, que a gente está chamando de sigma ao quadrado aqui. Então, eu criei aqui a função, e aqui eu vou rodar para a gente ver para esse conjunto de dados quais são esses valores. Ó, ele trouxe aqui. A diferença básica que a função vai fazer é que, como eu estou trabalhando com um array ali, tem vetores de valores, eu consigo criar aqui para o x a variável 1 e a variável 2, qual a média de cada aqui, tá vendo? Ó, em um único cálculo. E aqui embaixo, qual o desvio padrão de cada uma delas. Ou, desculpa, é a variância, não o desvio padrão. Falei desvio padrão algumas vezes aí, mas o desvio padrão seria o sigma, né? O sigma ao quadrado aqui, a variância. Então, nós temos aqui tanto a variância quanto o desvio padrão desses conjuntos de dados. E a gente vê assim, a primeira observação é do x1 e a segunda observação é do x2. Então, eu tenho aqui o desvio padrão e a variância e a média desses dois conjuntos de dados. Com isso aqui, a gente vai criar uma função também personalizada que vai fazer o cálculo da distribuição normal bivariada, porque assim, você fazer a distribuição normal ou gaussiana de uma única variável, com o próprio histograma você consegue ver ele ali, tem algumas funções que você calcula a probabilidade dos valores, mas aqui a gente vai fazer dos dois valores em conjunto. Então, o que a gente tem aqui em todos esses cálculos aqui, ele está calculando os parâmetros para a gente conseguir identificar a distribuição normal bivariada dessas duas variáveis que estão sendo analisadas. Esse link aqui, que vai ficar aqui no notebook, eu vou abrir para vocês, ele tem todo um detalhamento, que aí até para manter aqui o escopo do nosso vídeo, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui do significado da distribuição normal bivariada, mas aqui nesse material da MathWorld, que é um site aqui de estudo de conteúdo sobre matemática, você vai entender aqui tanto o que é como fazer os cálculos. Tudo isso que está nesse cálculo aqui, é enorme, é o que está ali de maneira resumida na nossa função, é o que está sendo feito aqui por essas linhas de código, principalmente essas aqui de baixo. E elas estão fazendo de maneira resumida o que a gente tem, todo esse artigo aqui sendo feito o cálculo da distribuição normal bivariada. Então vamos rodar aqui, não lembro se eu já rodei, pronto, rodei aqui. Aqui agora a gente vai pegar a nossa função criada, os dados que nós temos e vamos gerar uma visualização que vai ter essa mesma aqui de cima, ou seja, uma visualização bidimensional dos meus dados, mas vai usar o cálculo da distribuição normal para a gente ver onde ficariam aqui os valores esperados desse conjunto de dados. Então vocês vão ver, esse é um gráfico um pouco mais complexo, é importante dar uma olhadinha um a um, mas ó, o que ele está fazendo aqui, pegando
aqui a primeira configuração do que eu vou rodar. Depois ele vai pegar a partir do meu conjunto de dados e das minhas dessa função aqui da normal bivariada, ele vai calcular os valores esperados ali para essa distribuição e vai aqui embaixo fazer o processo de plotar. Ele vai plotar tanto o gráfico normal que a gente já plotou no anterior, que vai estar aqui nesse scatter, que é a dispersão, e esse aqui ele vai usar uma função do matplotlib chamado contor, que ele cria círculos usando os parâmetros que foram calculados aqui em cima pela minha função da normal bivariada. E o resto aqui é só configuração visual. Então vamos ver como ele fica esse gráfico aqui. Pronto, olha aqui. A gente, se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vocês vão ver que aqui o que está atrás é aquele mesmo gráfico, só com uma ou outra configuração diferente. O que ele gerou de novo aqui foi todos esses círculos aqui. Aqui é como se fossem diversas distribuições gaussianas partindo ali do meio, onde você tem a maior concentração dos dados e indo e dispersando aqui. Eu sei que é difícil a intuição às vezes, mas assim, imagina esse gráfico que eu estou aqui, pensa que você está virando ele aqui, ó, deixa eu ver se na imagem. Imagina que eu estou olhando assim, aqui de cima para aquele gráfico. Se eu pegar aquele gráfico e fizer assim, é como se eu tivesse ali onde tem os círculos vermelhos, é o topo aqui, e os círculos que vão chegando aqui do azul são os que estão atrás. Se você pensar nisso, eu sei que se eu tivesse um gráfico ou um videozinho fazendo isso aqui, ficaria melhor. Mas tenta ver isso que eu fiz. E agora pensa o seguinte, ó, isso aqui é similar ao que a gente tem nesse tipo de gráfico. Ó. Imagina que aqui, a diferença é que ali eu estou com essas duas dimensões juntas, do x1 e do x2. Ele calculou essa distribuição de maneira junta. Então não dá para ter essa mesma visão 2D ali, é uma coisa um pouco diferente. Mas imagina que aquilo que está vermelho é como se fosse assim, os pontos de cima aqui da distribuição gaussiana de cada uma, mas calculada de maneira conjunta. Então é isso ali que toda essa complexidade ali matemática e esses gráficos estão fazendo. Agora eu ter isso aqui, eu consigo visualmente já começar a perceber, ó, aquelas observações que estão fora ali daqueles círculos que estão onde está a concentração maior dos meus dados, tem alguma coisa fora do normal. Por isso que a gente chama de anomalia. Então, a brincadeira que a gente vai fazer agora é criar uma função que vai, a partir dessa comparação da gaussiana estimada, a gente estabelece um limite ali, ou uma fronteira a partir da qual as observações vão ser consideradas anomalias. É o que a gente vai fazer agora e a gente chama esse limite de epsilon, essa letrinha grega aqui, que a gente chama aqui de selecionando epsilon, é exatamente você vai fazer alguns cálculos para você selecionar qual é o valor de epsilon. E esse epsilon é como se fosse o limite a partir do qual você diz que uma determinada observação é anomalia. E isso matematicamente está resumido por essa afirmação aqui, né? Uma probabilidade. A probabilidade de x ser menor do que epsilon. Então você coloca que se você tiver ali o x menor do que epsilon, é o que é esperado. Se o x estiver acima de epsilon, ele vai considerar uma anomalia. E aqui a gente vai fazer uma rodada para a gente ver o cálculo dessas probabilidades. Ele vai criar aqui ó, uma funçãozinha, uma variável chamada pivot. Nesse pivot eu primeiro preencho ele tudo com zero. É como se eu estou pegando aqui uma matriz e preenchendo ela com zero. Depois eu vou pegar e vou preencher dentro dessa variável pivot a probabilidade dos valores ali do meu x-val, que eu separei lá no começo, pegando x-val para uma determinada média e um determinado desvio padrão, que são os valores que eu calculei lá em cima. Eu vou verificar, comparar com a probabilidade encontrada com essa funçãozinha aqui. Ó. Isso que a gente está pegando, pacote stats, a distribuição normal e a função PDF, que é a probabilidade da densidade dos dados estarem em uma determinada distribuição. Ele vai fazer algo similar com isso aqui. Ele vai calcular qual é a distribuição esperada e vai analisar os meus valores para verificar se aqueles valores ali estão condizentes ou não com aquela distribuição esperada. Eu consigo ver aqui as observações que foram encontradas aqui, ó,
Basicamente, o que tem isso aqui é a probabilidade de cada observação ser uma observação pertencente a uma distribuição normal de acordo com esses parâmetros que foram passados. E aqui embaixo eu vou fazer agora uma funçãozinha que vai selecionar o meu valor de epsilon, ou seja, a partir de qual probabilidade, ou seja, de qual desses valores aqui eu considero que uma determinada observação é ou não uma anomalia. Então é isso que essa brincadeira aqui vai fazer. Ele vai criar aqui uma função chamada select epsilon, que ele vai fazer a comparação dos valores que estão ali dentro do pvol com os valores observados, e aí vai fazendo uma comparação daqueles valores para ver qual a probabilidade daqueles valores estarem dentro dos limites ali que eu estabeleci, ou como é que ele vai fazer isso? Isso é quase tentativa e erro. Se vocês olharem aqui, ele vai estar fazendo um loop, ele vai criar valores aleatórios de probabilidade, vai comparar aqueles valores ali entre si, ver se está chegando perto usando essa métrica chamada F1 Score, que é uma métrica que a gente usa normalmente quando a gente faz uma atividade de classificação. Ele vai ver ali, quanto maior for o valor do F1 Score, ou seja, o valor predito usando um determinado epsilon tá sendo próximo daquele valor que está ali na função densidade probabilidade que a gente viu na etapa anterior. Então, estou repetindo aqui porque eu sei que é um pouco complexo. Aqui eu calculei qual a probabilidade de cada valor ser encontrado. Aqui embaixo eu estou pegando um valor chamado epsilon, qualquer arbitrário, vejam que ele começa com zero, tanto o epsilon quanto o F1 score, e eu estou utilizando esse valor de epsilon para fazer a comparação de um determinado epsilon com uma determinada probabilidade de valores. E vou calculando ali, comparando o que eu tenho no meu y-val, que é o valor real da distribuição desses dados, com a predição que eu fiz com esse cálculo para um determinado valor de y. E aí eu vou vendo se esse F1 score aqui que foi calculado, eu vou comparando com o meu melhor valor anterior e vou buscando sempre que o meu F, ou seja, que o meu acerto seja maior. Como eu comecei com zero, no comecinho aqui ele vai ser maior qualquer valor que seja. Mas à medida que ele vai rodando o loop, ele vai armazenando na variável best valor agora o melhor F que ele escolheu. E aí ele vai rodando interativamente, no final ele vai te dizer que o melhor valor de epsilon vai ser o valor que teve o melhor acerto. E aí ele vai te retornar tanto o epsilon quanto qual foi esse valor de acerto, essa métrica F1. Então rodei aqui novamente a nossa função. E agora a gente vai pegar com os dados reais. Eu joguei aqui o pvol, eu joguei o yvol, e a gente vai calcular qual é o valor de epsilon escolhido para esse conjunto de dados. Aí ele disse aqui que o valor de epsilon é esse carinha aqui, ó, um número gigantesco, como ele está aqui com E elevado a menos 0,5, né? Se quiserem dar uma olhadinha em notação científica, que esse número é um número zero alguma coisa aqui, na verdade, por conta dessa elevação. Aí agora eu vou utilizar esse valor para a gente fazer novamente agora a plotagem dessa forma, similar ao que a gente veio nas anteriores, em que eu tenho a distribuição, e ele vai fazer a comparação de cada valor, e quando um valor for chamado de anomalia, ele vai gerar um gráfico marcando de vermelhinho aquelas anomalias. Se você for olhar cada um pedaço desse aqui, ó, você vai ter alguma coisa similar às etapas anteriores. O que vai ter de diferença aqui é que ele vai estar usando o meu valor de epsilon para calcular aqui se uma determinada observação ela é ou não uma anomalia. E aí depois ele vai, em algum momento aqui, deixa eu procurar a plotagem das anomalias. Pronto, aqui, ó. Ele vai pegar aquilo que foi gravado nessa variável e vai marcar um xizinho lá em vermelho naquele ponto do gráfico. Então a gente vai ver visualmente a anomalia sendo detectada. E está aqui, ó. Se você voltar isso ali para os gráficos anteriores, você vai ver que realmente essas observações que estão aqui ao redor são as observações que ficaram mais afastadas ali daquela estimativa de gaussianas. Então tá aí o nosso vídeo, acho que ficou com mais de 20 minutos, mais uns 5 minutos ali de abertura, mas foi legal aí para a gente voltar ao conceito, como é algo que apesar de assim, ser muito tratado de maneira simplista, né? Se vocês olharem os cursos de ciência de dados, cursos de
análise de dados, até na etapa ali de pré-processamento, muita gente simplesmente diz assim, você tem que pegar um conjunto de dados e para começar a fazer o trabalho com ele, uma das primeiras tarefas de limpeza de dados ou de tratamento é você excluir as anomalias. Mas essa aula de hoje, eu espero que tenha ajudado a vocês, tanto a pegar, por exemplo, um conjunto bidimensional. Se vocês repetirem, lerem o código direitinho, pegarem os conceitos que eu já expliquei em aulas anteriores, inclusive no curso de estatística, vocês vão entender de uma maneira mais detalhada o passo a passo que eu cheguei. Depois lê o código e se tiver dúvida, consulta as referências que eu estou deixando, mas pode deixar também pergunta aí. Mas o importante é também o alerta que não é legal simplesmente você sair retirando, removendo observações de um conjunto de dados sem saber exatamente o porquê você está fazendo, qual a lógica que você está fazendo ali. Então vocês já conseguem perceber aqui que apesar de ter códigos e aulas aí bem simples que muita gente usa, eu mesmo uso algumas coisas para falar sobre a necessidade da retirada de outliers, você tem todo um fundamento matemático por trás para você chegar nisso. Para vocês terem ideia, no mestrado, eu já comento aqui em alguns vídeos que eu faço mestrado na área de ciência da computação, mas tem a área que eu estudo é praticamente assim, a gente pega um tipo de conjunto de dados diferente, chamado séries temporais, muito utilizado na análise financeira, por exemplo, quando você está analisando o preço de ação, você está analisando séries temporais, você está analisando o PIB de um país, você está analisando série temporal, analisar os índices de bolsa de valores, independente das ações. Quando você está na contabilidade, por exemplo, que é a minha área de origem, analisando o balanço de uma empresa, o lucro ao longo do tempo, o aumento, a redução das vendas, tudo isso são séries temporais. Existe uma área da computação e da estatística junto ali que estuda só a detecção de anomalias ou de eventos em séries temporais. Então, para vocês entenderem que não é algo trivial, tem muitas tarefas em aberto nessa área de conhecimento. Então fica a dica, não sai fazendo as coisas sem saber por que está fazendo. E uma outra, o uso que na verdade eu estou trazendo tudo isso aqui porque é um alerta que a maioria das pessoas precisam, na minha visão. É um outro uso que aí é o seguinte, além da detecção em séries temporais ou do cuidado para não sair removendo outliers de qualquer jeito, é a própria tarefa de detecção de anomalias. Imagina que essa tarefa real que a gente fez hoje aqui com dados de servidores pode ser, por exemplo, para você detectar riscos de pane em um servidor. Então, é muito mais importante do que você prever os próximos valores. Para mim, na maioria das vezes, por exemplo, num servidor, você prever qual vai ser o próximo valor de latência ou qual vai ser o próximo valor de fluxo, pode não ter tanta utilidade. Agora, você entender se está acontecendo algo anômalo ali, e aí você pode ter necessidade de aumentar a disponibilidade de servidor, aumentar eventualmente a disponibilidade de memória ou de algum recurso computacional ali para conseguir absorver aquele fluxo ali anômalo, ou aquela latência anômala. E isso pode ser algo muito importante e com certeza tem espaço aí para se trabalhar nessa área, com certeza. E por último, só um ponto também ainda, voltando ali para a série temporal, mas como alerta de extração de anomalias de qualquer jeito, a gente fez um estudo, inclusive publicamos no ano passado, no SBBD, né, que é o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, um artigo só fazendo a análise assim, dos riscos do que você perde ou ganha de informação com diversas técnicas de remoção de outliers, né? Então, muito cuidado se vocês querem realmente serem cientistas de dados, trabalhar com aprendizado de máquina, trabalhar com análise de dados de maneira mais aprofundada e não apenas copiando e colando códigos, muito cuidado em seguir pipelines prontinhos ali como receita de bolo. Entrem sempre que possível mais fundo na toca do coelho que vocês vão encontrar ali muitas coisas. Não sei se o País das Maravilhas, mas com certeza muita coisa boa. Aqui algumas das referências desse material de hoje, e fica aí o agradecimento para quem continua até aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Como eu mencionei no finalzinho ali do vídeo, não necessariamente para esse tipo de conjunto de dados, mas de maneira geral, a detecção de anomalias, detecção de eventos e de algumas coisas relacionadas, principalmente para aplicação com séries temporais, até pela minha origem em área financeira, mas também séries de outros tipos também a gente trabalha.
é a minha principal área de estudo hoje no mestrado. Então eu gosto de falar do tema. Às vezes o tema fica grande até para coisas que talvez sejam simples, mas também está na pegada desse nosso curso. A nossa ideia não é simplesmente chegar aqui e ganhar likes ou ganhar seguidores ou muita visualização só por ganhar, mas sim dar conteúdo aí de qualidade que ajude vocês a serem profissionais da ciência de dados cada vez mais habilitados. Agradecer ali atrás, ó, se vocês verem acima da minha cabeça, né, tá, ó, aqui, o Python DS 60K e 2K ali não são números ainda, são metas, mas, por exemplo, a de 60K já passou, que é 60K visualizações. Nós já estamos com mais de 60 mil visualizações nos vídeos do canal, nós já estamos chegando aí nos 2.000 seguidores. Isso é importante para incentivar a continuidade do nosso conteúdo. Então, se você veio até aqui, está nesse momento vendo o vídeo, você é seja dos que contribui para essas visualizações, seja um dos inscritos, faz a inscrição, nos ajuda bastante e compartilha esse conteúdo com outras pessoas para a gente cada vez mais crescer no canal. E é um incentivo, eu sempre repito isso, é um trabalho voluntário que eu faço à medida que há disponibilidade de tempo dos meus trabalhos, da família é, e dos estudos, mas eu faço com muito carinho, com muita dedicação para a gente ter conteúdo de qualidade e realmente totalmente aberto, né? O que eu faço aqui, eu sempre tento ir o mais profundo que der para ir, sem necessariamente ficar dando apenas amostra grátis para depois vender conteúdo, né? Por enquanto a gente não tem cursos à venda, mas mesmo que um dia venha a ter, mas a gente sempre vai manter essa premissa aqui no canal de realmente entregar conteúdo de qualidade, não apenas amostra grátis de aprendizado. Um abração e continuem aí dando o apoio para o canal.